Presidente Bolsonaro indica Aras para o novo mandato na PGR. Aras será novamente sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E, se aprovado, a recondução passará pelo plenário. O novo mandato acaba em 2023. Presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira 20 que indicou o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para um novo mandato de 2 anos à frente do órgão. Indicado pelo próprio Bolsonaro em 2019, Aras terminará o mandato em setembro. Encaminhei ao Senado Federal mensagens na qual proponho a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República, senhor Antônio Augusto Aras. Em comunicado oficial, Augusto Aras disse se sentir honrado com a recondução pelo presidente, honrado com a recondução para o cargo de Procurador-Geral da República. Reafirmo meu compromisso de bem e fielmente cumprir a Constituição, as leis do país. Aras ainda precisa ser novamente sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, e, se aprovado, a recondução ainda deverá ser votada pelo plenário por maioria simples. Se confirmando para um novo mandato, ele ficará no cargo até 2023. Com a indicação de Aras, Bolsonaro deixou de lado a lista tríplice por representantes do Ministério Público Federal, MPF, em eleição interna. Os indicados eram os subprocuradores Luísa Francesen, Mário Banzaglia e Nicolau Dino. A lista do MPF não tem força legal e não precisa ser seguida pelo presidente da República na indicação, mas era uma prática que vinha sendo adotada pelos antecessores de Bolsonaro com a Agência Brasil. Lino Alegre virou alvo de intimidações por crítica ao presidente. Era tranquila manhã de domingo quando o padre italiano Lino Alegre, que vive no Brasil há mais de 5 décadas, ousou dizer que o governo de Jair Bolsonaro também tem responsabilidade pelas mais de 500 mil de vítimas de Covid-19 no país. Por conta disso, aos 82 anos de idade, quase meio século depois de ter sido ameaçado de morte por grileiros na ditadura militar, o sacerdote voltou a ser alvo de intimidações, só que desta vez em plena democracia. As perseguições contra o padre Lino começaram em 4 de julho, durante uma missa matutina na Paróquia da Paz, em Fortaleza, Ceará. Durante sua homilia, o sacerdote relacionou a palavra de Deus com as dificuldades enfrentadas pelo povo na pandemia, afirmando que o governo Bolsonaro também tinha responsabilidade pelo saldo de mortes de Covid no Brasil. Ao fim da missa, 8 pessoas, 7 mulheres e um homem, entraram na sacristia e afirmaram a gritos que o padre estava errado e que Bolsonaro era um bom cristão, esquerdopata, comunista, petista e lulista foram alguns dos adjetivos ouvidos pelo padre Lino, além dos convites para voltar à Itália. Isso durante alguns minutos, até que os ministros da Eucaristia que estavam na sacristia se colocaram entre mim e as pessoas e as convenceram a sair. Nem foi uma tentativa de diálogo, foi uma agressão verbal, conta a sacerdote em entrevista pelo telefone da ANSA. No domingo seguinte, 11 de julho, o padre Lino não participou da missa das 8 horas. Mas um apoiador de Bolsonaro se levantou após a leitura de uma breve nota na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, sobre o caso da semana anterior. Começou a gritar palavras de ordem. Eu não estava presente, mas isso criou uma grande confusão, disse na semana posterior, em 18 de julho.
Outra tentativa de intimidação, apesar de o italiano novamente estar na igreja. A missa matutina teve presença em peso de bolsonarista, muitos deles vestindo camisas verdes e amarelas, com o número 17. Não houve confusão, mas após a celebração, o grupo passou para uma foto na frente da igreja, como se comemorasse uma conquista na visão do padre Lino, e a atitude dos apoiadores do presidente da extrema-direita na igreja foi ostensiva até provocatória. Desde a confusão de 4 de julho, o sacerdote não voltou a celebrar missa na Paróquia da Paz, cuja secretaria já recebeu telefonemas de tons ofensivos e ameaças. Meio século no Brasil. Nascido em dezembro de 1938 em San Giovanni e Lorione, cidadezinha de 5.000 habitantes, situada na região italiana de Veneto Lino, Alegre era parte de uma família de 8 filhos e se mudou aos 6 anos para Bolzano, um importante município de extremo norte do país. Após estudar em um seminário de Trento, foi ordenado padre em 1965 e iniciou sua carreira eclesiástica na diocese de Bolzano. Minha família toda era operária, então eu queria ser operário na siderúrgica, onde meu pai trabalhou em julho, que é mês das férias. Eu fui lá e trabalhei, mas depois o bispo não deixou. Eu era um padre novo, bastante obediente, então decidi que se não fosse lá, queria ir para a América Latina, disse o italiano. Na época, um grupo de padres estava se preparando para partir para o subcontinente. Alino resolveu se juntar ao movimento, desta vez com a benção do bispo. Quando completei 5 anos de trabalho na Itália, o bispo me deixou sair e eu fui destinado ao Brasil em 1970, acrescenta. Em 1974, Lino e outros padres italianos foram enviados à diocese de Bom Jesus da Lapa, Bahia, que era marcado por conflitos de terra entre latifundiários e poceiros. Os sacerdotes logo tomaram o lado dos trabalhadores e receberam até ameaças de morte por parte de grileiros. Foi um momento tenso porque os pistoleiros não era brincadeira. Houve várias mortes de lavradores na paróquia e até de um advogado do sindicato. O momento atual é menor que em perigo. É violência, mas não deixa de ser preocupante, afirma. Segundo o sacerdote, causa incômodo em algumas pessoas ouvir um padre falar sobre a opressão, pobreza, desigualdade. Tem palavras que quase não se pode pronunciar. Falar de pobre para muita gente é fazer política. Esses temas são recorrentes nas homílias e nos discursos de ninguém menos que o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, que já dedicou até uma encíclica Questões Sociais, Fratelli Tutti, todos irmãos, em tradução em livre. Para o padre Lino, o surgimento de pontífice argentino é um milagre de Deus na igreja, já taxado de comunista pela ultradireita. Francisco prega desde o início de seu mandato a construção de uma igreja de saída, ou seja, uma igreja que procure o povo ao invés de esperá-lo, especialmente nas periferias. Lino seguiu esse exemplo e criou um grupo em Fortaleza com pastorais sociais e comunidades de base para estar no meio do povo. E acho que isso incomoda alguns, acham que dá para viver o evangelho sem se meter nos problemas concretos dos pobres. Disse o padre que não poupa críticas a Bolsonaro. Ele já participou até de protestos contra o mandatário. De acordo com o sacerdote, o presidente contraria todos os ensinamentos de Jesus Cristo, especialmente por sua atitude debochada em relação à pandemia, pelo apoio ao armamento da população e por sua postura
com mulheres, homossexuais, negros e os que são diferentes. Ele vai totalmente contra aquilo que é o ensinamento de Cristo. Não é parcialmente, não é totalmente. Ele é católico quanto interessa evangélico, quanto interessa, não está respeitando as religiões, afirma. Diante das intimidações, não há previsão para o Padre Lino retornar às missas na Paróquia da Paz, mas ele garante que vai voltar, se Deus quiser, com a agência ANSA. Vice da Câmara diz que estuda aval para abrir o impeachment contra o presidente da República. Marcelo Ramos vê claro crime de responsabilidade nas ameaças às eleições de 2022. Afirma que o fundo eleitoral é de 5,7 bilhões e só foi aprovado porque o governo quis. Para o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, PL Amazonas, as ameaças de Jair Bolsonaro sobre não realização das eleições de 2022 são um claro crime de irresponsabilidade. Vice do deputado Arthur Lira, PP Alagoas, aliados do governo, no comando da casa, Ramos diz em entrevista à Folha que estuda a possibilidade de acatar um pedido de impeachment no exercício provisório da presidência. Recentemente, ele pediu para ter acesso aos pedidos protocolados na Câmara, porque o tipo penal que trata de eleições fala em ameaça, então ameaçar o processo eleitoral já é crime de responsabilidade, afirma ele, que se coloca na trincheira contra Bolsonaro. O bolsonarismo está cada vez mais no gueto. O problema é que, como é muito barulhento, eles parecem que são mais do que efetivamente são, mas não vou recuar. Acusado pelo chefe do executivo de ser responsável pela aprovação do fundo eleitoral de 5,7 bilhões, nesta semana, Ramos rebate afirmando que toda a articulação se deu com o aval dos líderes do governo Bolsonaro. Se o governo não quisesse, não teria fundão, só teve fundão porque o governo quis. Como o senhor vê as declarações de Bolsonaro tentando atribuir ao senhor e a aprovação do fundo de 5,7 bilhão, primeiro é completamente desconectado da realidade. Todo mundo que acompanhou a sessão sabe que eu não tenho o poder de incluir um artigo no LDO. Quem tem o poder de incluir um artigo na LDO é o relator deputado Juscelino Filho, do DEM, Maranhão. O artigo foi concluído pelo relator de cumprimento de uma articulação do líder do governo com os dos partidos da base. Segundo, da personalidade do presidente fugir e tentar transferir as suas irresponsabilidades, ele não acha que ele é responsável por parte dos 530 mil mortos no Brasil. Então ele é contumace em mentir e tentar transferir responsabilidade. Hoje o senhor é de oposição ao governo. Sim, pouco deputado colaboraram tanto com as pautas do governo como eu. Eu presidi a única pauta relevante que esse governo aprovou até agora, que foi a reforma da Previdência. Vocês sabem que em todos os momentos difíceis ali no plenário, sou eu que me exponho para defender matérias, muitas vezes impopulares, sempre ajudei o governo. Agora eu não posso continuar ajudando um presidente que me agride com uma mentira, o que vai ultrapassando todos os limites da independência entre os poderes. O presidente Bolsonaro está marchando sobre a Câmara. Pode ter gente na Câmara que está disposto a abrir caminho para ele passar nessa marcha. Eu estarei na trincheira. O presidente anda radicalizando no discurso do que se não tiver voto impresso, não tem eleição. Como o senhor vê essa escalada? Isso, inclusive, para mim, é das configurações mais claras de crime, de irresponsabilidade, porque o tipo penal que trata de eleição fala em ameaça. Então, ameaça o processo eleitoral já é crime de responsabilidade. O senhor poderia abrir durante o exercício interino
da presidência um processo de impeachment se encontrar indícios de crime de responsabilidade. Tem duas questões importantes. A primeira questão é a de natureza estritamente jurídica, se existem os fundamentos que caracterizam crime de responsabilidade. Essa é uma questão. A segunda questão tem natureza jurídica e política, que se cabe no exercício provisório da presidência da Câmara catar ou não o pedido de impeachment. Estou analisando as duas coisas com Daniela Brent e Thiago Resenha da Folha Expresso. Lula diz para Bolsonaro parar de ser chucro e estúpido em aprovação sobre as eleições de 2022. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o Twitter para provocar o presidente Jair Bolsonaro. No post, Lula postou que o Bolsonaro não será o mais votado pelos brasileiros em 2022. Luiz Inácio Lula da Silva, que comandou o Brasil entre 2003 e 2011, usou sua conta no Twitter nesta terça-feira 20 para enviar um recado ao atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Além de ofender o Bolsonaro de chucro e estúpido, Lula ainda afirma que sua mensagem que o atual presidente não será reeleito pelos brasileiros em 2022. Em outro Twitter, o ex-presidente criticou a postura de Bolsonaro em seus recentes questionamentos cerca da confiabilidade da urna eletrônica e sua insistência no retrocesso do sistema eleitoral atual, julgando que o presidente deveria estar focado em pautas públicas e econômicas. O presidente defende o sistema de voto impresso. Em recentes falas, ameaçou não aceitar a eventual derrota eleitoral com o atual sistema eletrônico, porque, segundo ele, seria sinônimo de fraude. No entanto, o sistema eleitoral eletrônico do Brasil é modelo internacional em avanço tecnológico e segurança da informação, que inclusive deu a vitória de Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018. Tradicionalmente, a transferência de poderes ocorre no Brasil quando o presidente, em fim de mandato, entrega a faixa presidencial ao presidente eleito, algo que Bolsonaro adianta que não vai fazer e se houver fraude. O ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas de opinião para as eleições presidenciais de outubro de 2022, apesar de ainda não ter confirmado oficialmente sua candidatura com a agência Sputnik Brasil.